estamos aqui em mais um podcast do Cordas Humanas, falando sobre música, missões e algo mais. E hoje nós vamos falar sobre algo mais. Estamos no outubro rosa, e recebendo aqui essa maravilhosa, essa varoa, que vai contar um pouco pra gente da sua conversão e do processo de câncer. Ela passou por um câncer e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Quantas pessoas, quantas mulheres que estão nessa situação e que ficam com dores, com dúvidas, e a gente quer falar um pouco sobre o poder de Deus na nossa vida, esse poder transformador do nosso Deus. Mas antes, a gente gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Nós temos aqui o espaço que nós estamos, a Mais Cowork, é um espaço para você atender, né? Nós temos salas aqui, temos esse espaço para reunião, e se você precisa de um endereço para o seu CNPJ, se você precisa de um endereço para receber suas correspondências, um endereço fiscal, esse é o lugar, né? Tá aparecendo aqui o A Mais Cowork, então você vai aparecer. Você nos procure, vai ser um prazer ter você nesse espaço, atendendo seus pacientes, fazendo as suas reuniões, recebendo suas correspondências. Além do A Mais Coworks, nós temos como patrocinador a Igreja Presbiteriana das Águas. A Igreja Presbiteriana das Águas, ela fica em São Gonçalo. Então, se você mora nos arredores, quer conhecer um pouco da igreja, está buscando uma igreja saudável para você fazer parte, esta é uma oportunidade. A igreja nos patrocina também, disponibilizando alguns dos seus equipamentos. E você que não é patrocinador, mas que gostaria de patrocinar, o Cordas Humanas está aí aberto a receber novos patrocinadores para nos auxiliar aqui nesse podcast, que é uma das frentes de trabalho, mas em tantas outras frentes de trabalho do Cordas Humanas, que é um projeto de mobilização missionária que visa abençoar igrejas e impactar a sociedade. Então, é isso. Sem mais delongas, estou aqui com minha companheira Mila. Olá. E nós vamos conversar bastante nesse dia. Então, queria que a Jô se apresentasse, falasse um pouco aí quem você é, de onde você vem, para a gente começar nosso papo. Então, eu sou Jorcelene Barbosa, eu sou de Maricá, Rio de Janeiro. E eu sou diretora de vendas da American do Brasil, diretora e consultora de vendas da American do Brasil, com muita honra. E aí hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho sobre minha conversão, sobre meu processo pelo que eu passei pelo câncer de mama. Vim aqui, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. A gente quer perguntar muito. Muitas coisas. Mas a gente vai começar do começo. Do começo, né? Do começo da conversão, né? Como a gente fala sempre de missões, e a gente acredita que as histórias elas podem impactar pessoas, porque as histórias edificam, né? As nossas histórias com Deus, elas comunicam a graça de Deus, e a gente quer que você fale um pouco de como foi sua conversão. A gente já conversou muito aqui antes das câmeras serem ligadas, então tem coisas que a gente já falou e a gente vai repetir, porque sim, a gente já foi abençoado, mas aí começa falando pra gente um pouco de como foi essa conversão. Então, na verdade, eu vou começar do começo, né? Do começo. Porque não tinha vida antes da minha conversão. Eu me converti com 35 anos. Eu tenho 21 anos de conversão. E de verdade é do começo, porque a minha vida de verdade começou há 21 anos atrás. E Deus usou, na verdade, a minha filha, né? Eu tenho uma filha, Maria Vitória, e eu amava o mundo. Então tem chance para você. Eu amava o mundo. Só que quando a gente se torna mãe, a gente quer ser o melhor, né? E eu não achava que eu era referência para minha filha. Eu não queria, eu fui muito amada, tá? Pela minha mãe, pelo meu pai, mas eu não queria ser criada como eu fui. Eu tive acesso à bebida alcoólica com 16 anos. Por quê? Porque toda a minha família bebia muito. Meu pai bebia muito, minha mãe. Então era normal, festa, todo mundo beber. E aí quando eu antes de conhecer a Cristo, aquilo já começou a me incomodar, porque eu falei, eu engravidei já com 35 anos, eu falei, eu vou engravidar e eu vou passar isso para minha filha, eu não quero isso para minha filha. E aí eu já estava no segundo casamento, e meu segundo casamento já estava caminhando para dar errado, e eu e meu marido, graças a Deus não deu errado, mas eu e meu marido, a gente achava que a gente precisava de uma religião, sabe? Vamos buscar uma religião?
para ver se dá jeito na nossa relação, eu achava que eu precisava de uma religião. Depois eu entendi que eu precisava de Cristo. E eu também, eu detestava a igreja evangélica. Ai, eu detestava. Eu detestava o cristão, o evangélico. Eu detestava, gente. Eu nunca me imaginei viver isso que eu vivo há 21 anos. Nunca me imaginei. Esse amor, sabe? Eu sou totalmente rendida a Jesus, eu sou apaixonada por Ele. Eu achava isso muito louco. Então, para você também tem jeito. Se você hoje está aí, de repente, escutando esse podcast e você, sabe, não gosta de cristão, de evangélico, sabe? Não se vê, sabe? Eu achava que era um povo muito cafona, eu achava que era um povo muito hipócrita, né? Engraçado que no mundo a gente é hipócrita, né? Sim. E a gente acha que, né, na igreja... Ninguém pode ser, senão a gente fica chateadinho e vai embora. Enfim, meu marido já tinha começado aí em igreja evangélica, e aí hoje eu conheci aqui ele, que já foi do Projeto Vida Nova, e eu morava muito perto, e quando eu entrei no Projeto Vida Nova de Irajá, eu falei, cara... É muito top isso aqui, a música alta, eu senti muita presença de Deus, o povo feliz, porque de verdade eu achava que o povo cristão era um povo triste. Quando eu entrei naquele lugar e eu vi aquele povo feliz, eu precisava tanto daquilo. Engraçado, né? Uma alegria diferente, né? Uma alegria diferente. E é engraçado, sabe o que é engraçado? Que eu precisava tanto e eu recusava aquela ajuda. Recusava aquela presença, né? Uhum. Deus, ele tá tão disponível a todos nós, né? E às vezes a gente está com a vida tão ferrada, assim como eu estava. E eu ainda tinha a cara de pau de não gostar da igreja. Como pode isso? Que loucura, né? E ali eu entrei naquele lugar e eu me converti de verdade. 21 anos de conversão. Eu falo que Deus usou a minha filha para que eu viesse a conhecer de verdade Jesus. 21 anos na presença de Deus. Eu nunca tive vontade de sair dessa presença. Amém. Jô, a sua vida foi assim, nossa, transformada, e aí você ficou rica, e aí não, gente, não. Deus, eu tinha vivido 35 anos fora dessa presença. E eu quero dizer para você que se você se converteu e você hoje está passando por algum processo, né, um processo de dor mesmo, sabe que é um processo, é um tratamento, que agora Deus tem que colocar tudo no lugar. E sabe o que é legal? Que eu entendia isso. Por mais que doesse todo o processo, eu entendia que Deus estava tratando, me moldando, sabe? Eu entendia todo o processo. E não foi fácil. Eu não posso dizer que foi fácil. Mas eu entendia e eu sentia Deus o tempo todo ali comigo. Na verdade, assim, antes da gente chegar até Deus, Ele já está trabalhando, né? Deus não começa a trabalhar quando você começa a fazer. Deus já está trabalhando. Sempre. Então, vocês estavam em processo de dor, luta, separação, e aí vocês entenderam que precisava de uma religião. Precisava e aí, quem colocou isso dentro de vocês? O próprio Deus. O próprio Deus. E aí a gente vê como que nós somos seres espirituais. Uhum. Né? Porque você estava ali 35 anos vivendo a tua vida e falou assim, opa, eu preciso de uma religião. Uhum. Porque você entendia que a religião poderia sanar aquele problema. E aí você descobriu que não era religião. Que não é religião. A religião não muda ninguém. Não salva ninguém. É Jesus, né? Cristo, é a cruz, né? Era a falta que você sentia, né? Era a falta que eu sentia. A ausência de Deus. De ser preenchida. E eu entendi, eu sou muito inteligente, né? Eu entendi. Depois fala de mim, a humildade. Não, eu sou muito inteligente, porque eu acho que tem gente que não é inteligente. Uhum. Porque ela fica lutando demais contra essa presença, essa conversão. E contra essa necessidade, né? De admitir. Então, eu sou inteligente e humilde. Eu entendi que eu precisava de ajuda. Sabe, Varô? E aí começou um processo lindo de conversão, de amor. Todas as pregações o pastor fazia, eu já estava lá na frente, rendida. Sem ver, eu não tinha vergonha, sabe, Varô? Pregava sobre alguma coisa, eu estava lá.
Eu estava lá e sempre rendida, aquela presença até hoje. Se eu vier chorar aqui, não se preocupe, porque, gente, até hoje eu gosto assim. Até hoje eu Gente sou que chora. rendida. E aí Deus foi tratando, Varoa, foi tratando. Até que há 7 anos atrás, no Outubro Rosa, por isso que é tão importante esse movimento do Outubro Rosa, muito importante para a mulher, né? Para, de repente, você não tem a idade ainda, né, de fazer os exames, mas verifique se a sua mãe fez, sua tia fez, verifique se não tem uma amiga, porque quando a gente entra nesse mundo dessa doença, de participar de grupos e tal, a gente vê que muitos casos de mulheres muito jovens, de 20 e poucos anos, que às vezes sentem alguma coisa e elas não vão buscar ajuda. Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe, minha avó dizia assim, quem procura acha. Sim, Para então de procurar. mais antigos, Para né? de procurar. E alguns não, jovens gente, também, né? tem que procurar e se achar, porque o câncer não é o fim. Não é o fim. Amém. Tem 7 anos. Tem 7 anos que eu descobri no Outubro Rosa. E aí eu quero falar outra coisa que eu quero chamar aqui a atenção da mulherada. Nós, mulheres, a gente quer cuidar de tudo. A gente cuida de marido, a gente cuida de filho, e muitas das vezes a gente esquece de cuidar da gente. Quantas mulheres, elas às vezes não vai num posto médico ou buscar ajuda, porque ela está tão preocupada em cuidar de marido, de filho. A gente tem que cuidar, sim. Mas se você não estiver bem, eles não vão estar bem também. Então, primeiro precisa ser você. Você tem que priorizar isso. No caso, na época, eu já tinha feito um exame em julho e não tinha ido pegar o resultado. Não teve tempo. Só eu que sou assim? Eu pego o Mas resultado eu não 5 culpo. anos depois. Dessa vez não foi por conta da minha filha, do meu marido, não. Foi por mim mesmo, né? Por deixar as coisas para amanhã. E aí, em outubro, eu cheguei numa consultora e ela falou que uma amiga dela, muito jovem, tinha tido diagnóstico de câncer de mama. E eu falei, caraca, depois que eu vim morar em Maricá, nunca mais... Eu pego o exame, como eu sou farmacêutica, eu pego o exame, olhava, não tinha nada de maligno, não levava. E aí eu falei, caraca, eu tenho que pegar meu exame. Aí peguei e fui, peguei o exame, abri, não tinha nada de maligno. Mas eu falei, vou levar no mastologista. Levei no mastologista, ele pegou e falou, não vai ser nada não, mas vamos fazer uma biópsia? Falei, tá, muito tranquila. Por quê? Eu achava que não existia essa chance para mim. Porque ninguém na minha família tinha tido câncer de mama. Isso é importante também, né? Porque algumas pessoas só vão procurar ou só tem a periodicidade se houver histórico, né? Não, e não é assim. Não é. Não é nessa ordem, né? E aí eu peguei, fui fazer fiz a biópsia. Depois entrei no sistema lá do laboratório. Quando eu vi, estava lá carcinoma invasivo. Falei, não acredito. Eu sabia que era câncer, mas sabe quando você fala, cara, eu fui lá pro Google ver. Não entende. A mente não alcança. Não tinha caído a ficha. E aí eu quero dizer para vocês que aquele dia eu chorei. Só que eu lembrei de uma oração que eu tinha feito, Varô. Eu tinha pedido a Deus para me usar. Eu tinha pedido a Deus. Senhor, eu quero ser usada. Eu quero inspirar mais mulheres. Eu quero ser usada. Eu vivia pedindo, fazendo essa oração. Alguém já fez essa oração aqui? Nessa hora eu penso assim, acho que não vou fazer. Melhor então, paramos, né? Não, a gente conversou sobre isso. Paramos de fazer algumas orações. Não vamos orar, não. E aí, eu orava a Deus, sabe, Varô? Mas você já inspirava mulheres? Já. Por quê? Você já estava na Mary Kay há quanto tempo? Aí, deixa eu te falar. Eu já tinha... Foi em 2016, eu entrei na Mary Kay em 2014, conquistei meu diretorado com 6 meses, o primeiro carro rosa com 1 ano e 2 meses. E isso tudo com uma história muito bacana, porque eu era uma improvável. Eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, sabe? Não entendia nada de beleza. Então, eu era muito improvável. E aí, eu já estava com esse... Porque a gente tem um mundo rosa, um mundo onde todo mundo, quando você tem sucesso, acaba que te conhece. E aí, a minha história já estava sendo muito conhecida no Brasil todo. O meu primeiro vídeo do carro rosa foi muito emocionante e tal.
E aí, Varô, Deus ministrou assim no meu coração. Você pediu para ser usada, chegou o tempo. Aí eu falei, eis-me aqui. E aí Deus te usou através de um câncer. Né? Aí eu chorei naquele dia, né? Lógico. Pensei na minha mãe, na minha filha. Falei, eis-me aqui. Pode me usar. E aí começou todo o processo. Meu marido, eu lembro que eu falei assim, e a minha mãe, e Maria Vitória, ele falou assim, e eu, você não está pensando em mim? Aí eu falei assim, não, mas você dá um jeito. Enfim, eu sabia que Deus tinha propósito, sabe, Varô? É muito importante a gente entender, porque quando a gente se converte, a gente não acredita, na palavra de Deus não acredita que tudo coopera para o bem. Não é assim? Sim. Não está escrito. E a gente tem que entender, essa verdade tem que estar impressa no nosso coração. Que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E eu amo a Deus. E aí começou todo um processo. E aí eu falei o quê? Eu vou fazer desse limão uma limonada. É o que tem, né? É o que tem para hoje. E aí eu comecei todo o processo de cirurgia, de exames, de quimioterapia, de radioterapia. Você me conheceu, né? Antes do câncer. Antes do câncer. Então eu fiquei, imagina eu sou toda vaidosa. E aí fiquei sem sobrancelha, sem cílios, sem cabelo. Eu creio que até nisso Deus tratou, né? Por quê? No momento que às vezes eu ficava triste, né? De repente eu estava num evento assim, Varô, confessar isso. E as pessoas, deixa eu tirar uma foto com você. Aí quando fazia assim, para fazer a selfie, minha cara inchada. Porque a quimioterapia incha. Deixa inchar. Aí eu falava, meu olho pequenininho, inchado. Eu falava, meu Deus do céu. Mas eu falei bem assim, não, vou suportar. Eu vou aguentar firme. Por quê, Varô? Deus tem propósito com a nossa dor. Deus tem propósito. Sabe? Deus tem propósito com a tua dor. De repente você está passando uma estação difícil, mas Deus tem propósito com essa dor. Deus quer curar outras vidas. Eu poderia ter entrado por uma caverna. Poderia. Era um direito até meu. Mas eu falei, não. Deus tem propósito com essa. Eu quero gerar cura para outras mulheres. Eu quero que as mulheres, quando ela pensar em desistir, elas olhem para mim, lembrem de tudo que eu estou passando. E estou passando de cabeça erguida. Continuei trabalhando, continuei produzindo. Até porque eu não podia deixar de trabalhar, né? Às vezes, uma necessidade é tudo que você precisa. Sabia, mulher? Às vezes, necessidade é tudo que você precisa. Porque se você tem um boleto para pagar, tu não vai encarar um câncer? Tem como não trabalhar. Concorda, Varoa? Vários boletos para pagar, vários sonhos, gente. Eu nunca fiquei assim, ó. Mas eu vou deixar de sonhar. Porque eu não sei meu dia de amanhã. Aqui, Varoa, Deus teve um propósito. Ele me curou. Mas a maior cura que eu recebi foi a vida eterna. Amém. Já tenho, Varoa. Até que se Deus não tivesse me curado, estava tudo certo, Varô. É porque se Deus não tivesse te curado, também seria para a glória dele. Seria. E como você citou o versículo, também seria para o seu bem. Sim. Porque a gente não sabe o que é para o nosso bem. Sim, né? não. A gente acha que os nossos planos e os nossos sonhos são bons. Não. Mas os sonhos de Deus tem... bem sei que sonhos tenho a seu respeito. Amém. Né? Sonhos de paz e não de guerra. Então, Deus tem coisas grandiosas pra gente. E aí, quando você fala assim, Deus queria me usar. Sim. O quanto você consegue relatar pra gente de como Deus te usou nesse processo de câncer. Eu te conheci antes do câncer. Uhum. Então, eu lembro do vídeo da sua primeira quimioterapia. Tá, minha filha. Tá no YouTube, não tá? Está no YouTube. Se é Jorcilene Barbosa, olha lá. Se é para passar, eu vou passar com estilo. Minha filha, na primeira quimioterapia, eu tenho uma roupa bem bonita e fui, Varoa. Não ia, Varoa. Meu pastor pregou no domingo sobre a unção de alegria.
E profetizo essa unção sobre a vida de vocês, a unção de alegria, varô, independente da estação que vocês estejam passando. Tem que ter, varô, essa alegria. Tem que entender que é propósito, sabe? E aí eu vejo gente, às vezes, que Deus não me ama. Lógico que Ele me ama. Varoa, Deus, Ele não poupou seu filho. Ele não poupou. Sabe por que hoje a gente já está aqui falando desse amor? Que Jesus Cristo cura, liberta. Sabe por que Ele transforma? Porque Deus, Ele não poupou Ele. Ele podia ter poupado, varoa. A gente está aqui há 2024 anos falando desse Jesus. Porque Deus teve propósito com a morte de cruz. Por que Deus não vai usar a mim e a você? Por que Ele não pode contar com a gente? Por que a gente se acha tão especial assim, né? Se que ele não o pode filho contar? dele podia ter livrado Jesus Podia ali na ter cruz, livrado, varoa. como te Podia. livrou do câncer. Aham. Mas não poupou. Não poupou, varoa. A gente precisa entender isso. A gente precisa tomar a postura de filho de verdade. Porque filho confia no pai. Eu confio em tudo que Deus faz na minha vida. Existem coisas que eu acabo atrapalhando Deus e acontecem as coisas. E a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, sabe? Deixar de ser menino, menina na fé, sabe? Tem gente que deixa de ir para a igreja porque o pastor não deu a paz do Senhor, porque não deu boa noite. Deixar de ser menino na fé, menina na fé. Acordar, sabe? Deus tem uma obra, varô. Deus tem uma missão, varô. A gente precisa estar ocupado com essa missão. A gente precisa estar ocupado com essa missão. O quanto que Satanás tem distraído a igreja. E tem distraído demais, varô. Existem pessoas que estão morrendo. E a gente está aqui preocupada com o que vem de comer, de vestir. De vestir. Sabe? Então é isso. Esse processo foi um processo lindo. Se vestiu belamente. Varô, se é para passar, minha querida. Eu ia passar com estilo, de verdade. E aí eu fui inspirando muitas mulheres que às vezes deixam de fazer o negócio porque estão com uma dor de cabeça. Eu fazia quimioterapia, eu registrava tudo. Eu fui fazer radioterapia, eu saí de Maricá, eu acordava 4 horas da manhã, porque imagina como eu fiquei, sem cabelo, sem cílio, sem sobrancelha. Então, eu falo que a maquiagem cura, porque a maquiagem de verdade me curou, varô. Porque melhorava, né? Minha cara melhorava com a maquiagem. Eu falo que, varô, imagina a minha vida se eu não tivesse Mary Kay. Se eu não tivesse para pagar um plano de saúde, se eu não tivesse para eu ter alguma coisa para fazer. Porque eu tive momentos difíceis, mas aí vinha uma consultora, vinha uma diretora, sabe? Aquele apoio, sabe? Esse apoio eu e tive. se sentir necessária, né? Porque você poderia pensar assim, não, eu não vou fazer, ninguém precisa, mas se sentir necessária te faz também levantar, né? E eu pensava seguir. assim, eu preciso ser forte, porque tem gente que está me olhando, sabe, Varô? Tem gente que está te olhando. E os frutos que isso vai levar, né? Sim, o importante é isso. Porque poderia chegar assim, mas ela diz tanto que crê em Deus, que é totalmente filha, dependente, e agora, cadê a confiança? E eu estava assim, numa época bem, sabe, Varô? Assim, fazendo a obra, levando o povo para o encontro, para o reencontro, trabalhando totalmente, sabe? E aí, eu podia ter pensado assim, meu Deus do céu, logo agora conquistei carro rosa, tá tudo ótimo. Porque eu tinha passado por um deserto, né, de conversão, de Deus colocar tudo no lugar, né? Aquele deserto que a gente sabe que é muitas vezes necessário. Eu passei 35 anos fora dessa presença. E aí, na hora que o negócio ficou bom, veio o câncer. Mas eu tenho a consciência que Deus tem propósito com a nossa dor. E aí você falou dessa questão no ministério, né? Você estava fazendo encontro. Mandando, cuidando das vidas. Né? Como é que funciona isso? Hoje, o seu ministério no reino? No reino, hoje? Varô, hoje eu vou te falar que eu entendo tão mais as coisas. Eu entendo que eu sou tão usada assim para o meu meio, sabe? Para essas mulheres que passam por mim. Tem pessoas assim que depois que começaram a conviver comigo, de verdade conheceram a Cristo.
de verdade se converteram. Minha irmã tem não sei se você lembra do Gabriel. Gabriel era um consultor da minha irmã, se converteu, ele e a família. Então, sabe, na presença de Deus. Isso é, para mim, isso hoje vale muito mais. Sabe? Hoje, para mim, eu falo, e eu falo do amor de Deus todo o tempo, Varô. Eu vivo isso. Entendeu? A minha vida é um testemunho. Sabe? Eu falo beça, hein? Eu queria saber se nesse processo do câncer, ali fazendo a químio, teve alguma dessas pessoas que você trouxe para a sua vida? Então, eu estava aqui antes falando do João Tatagiba, né? Ah, tá. Né? Lembra? Quando eu fui, eu era de uma igreja que eles me mandaram, a mim e meu esposo, lá para o Jardim Catarina. É um lugar aqui em São Gonçalo. E aí a gente conheceu lá uns jovens. Eu amo gente jovem, Varô. Por isso você gosta de mim, que eu sou jovem. Eu amo gente jovem. Gente jovem é feliz. Gente... Né, gente... Eu prefiro gente jovem. Essa alegria. Deixa eu falar. Que tem gente assim, da minha idade que é chato. Que é chato, que fica... Sabe... Eu gosto de gente jovem. Um problema com tudo. Sabe? Eu gosto de gente jovem. Então, acho que maior inspiração foi em relação ao João Tatagiba, porque ele passou pelo câncer, tem 2 anos, pelo linfoma de Hodgkin, e ele tinha um diagnóstico de morte. E aí ele virou para mim, quando ele descobriu que ele pegou o diagnóstico, ele falou bem assim, o que eu faço? Eu falei, o que você quer fazer? Gente, visita lá a página dele, que tem essa história lá dele, da descoberta do câncer. @João Tatagiba. O que eu faço? Eu falei, o que você quer fazer? Você quer esconder? Porque tem muita gente que esconde esse diagnóstico, que acha que o diagnóstico do câncer é o fim. Que esconde. Tem gente que não vai nem falar do nome. Não fala. Tô com aquela doença. Aquela doença, sabe? E aí ele falou, Bessie, eu quero fazer como você fez. Eu falei, você acredita que essa doença é para que haja cura em outras vidas? Acredito. Eu falei, então, Varão, vai para a internet, coloca. Independente de como vocês vão ver lá, quem for lá vai ver como é que ele estava, bem magrinho, bem debilitado, mas coloca, que isso vai levar vida para as pessoas. Esse é o único propósito. Porque quando a gente olha para um jovem, um menino acho que ele na época estava com 25 anos, um menino de Deus, um menino apaixonado por Jesus, passar por isso, Deus tem que ter propósito. E aí eu acho que as pessoas perdem muito tempo, sabe, tentando entender, sabe? Buscando explicações. Não tem, gente. Como se Deus devesse alguma explicação pra gente. Não, ele não deve, não é? Como se Deus devesse. Não, porque eu estou fazendo a obra, eu preciso ficar imune, não. Deus precisa contar com você. Que está fazendo a obra. Que está firme. Entendeu? Se Deus pegar, de repente, um outro, não vai adiantar de nada, porque ele vai ficar mais revoltado ainda. Se bem que tem umas pessoas que se revoltam, né? Sim. Bate pezinho, não quero passar por isso. Como se adiantasse, né? Não vai adiantar. É o que tem para hoje. Isso foi em relação ao meu câncer, o que eu tive, mas isso é em relação a tudo na vida, Varô. A gente precisa crescer. É o que tem para hoje, é desse jeito, é assim a vida. As pessoas começam a passar por adversidade, não quero passar, não tem querer. Você não tem querer. É a vida é assim. A vida é assim. Hoje a gente está aqui, amanhã pode não estar. Hoje está tudo bem, amanhã pode não estar. Deus, ele não vai mudar por isso para mim. Ele não vai mudar nunca. O amor, o respeito, a gratidão que eu tenho por tudo que ele fez. Gente, porque não é... Deus usou assim a Mary Kay para mudar a minha história. Mas não é sobre o externo. Não é sobre as conquistas que eu tive. Não é sobre isso. Isso é maravilhoso, mas isso é tão pequeno diante de tudo que o Senhor fez. Imagina, Varô, você entender que Deus pegou o teu coração, porque eu sei como é que era o meu coração.
Talvez as pessoas de fora não soubessem. Só Deus e eu sei como é que é. Então, eu tenho muita gratidão, porque Deus pegou esse coração que era duro e transformou. Amém. Muito bom. Amém, igreja. Amém, igreja, né? A gente fica assim, impactado. Desde o dia que eu te conheci, né? Vai fazer 9 anos. E desde sempre a gente fica impactado com o seu testemunho. Eu acho que dentro da Mary Kay do Brasil não tem ninguém, né, nessas 300 mil consultoras que não conheça a diretora de Maricá, a Varoa. Todo mundo conhece como Varoa, né? E assim, disso que você falou, não importa o que você quer. Não importa. Vai acontecer, porque Deus tem propósito na nossa vida. E aí, quando a gente pensou nessa questão do Outubro Rosa, né, a gente aqui fala muito de música, porque os meninos são todos músicos. Ah, legal. A gente fala muito de missão, né, que a Glaze, ela é missionária, transcultural. E eu falei assim, gente, já que eu vou apresentar esse negócio, vamos falar de alguns temas sociais, né, assistente social, que é sempre... E eu... Sim. Como que, assim, a nossa experiência com Deus, ela pode abençoar pessoas que estão passando por essas questões sociais, por essas lutas, né? Então, eu falei assim, vamos aproveitar o mês, o tema, e vamos falar sobre o Outubro Rosa. Só que não é só sobre câncer de mama, né? A gente tem aí uma infinidade. Ontem mesmo eu estava fazendo o evento Mary Kay e estava falando com as meninas sobre câncer de pele. Então, são diversos cânceres que a gente tem na sociedade que as pessoas desconhecem, não comentam e não se tratam. E aí a gente precisa aproveitar esse espaço de pessoas crentes, porque crente também tem um costume de achar assim, eu vou orar e Deus vai curar. É isso mesmo. E nem toda doença é para uma cura terrena, né? Mas sempre é para uma cura espiritual e sempre é para um propósito de Deus. Amém. E aí eu queria que a gente aproveitasse a mesa, né? E Mila falasse um pouquinho também, porque Mila também passou por um câncer. Eu acho, mais uma coisa que você falou, né? A gente acha que Deus vai curar, a gente acha que não merece, ou uma mentalidade ainda um pouco mais antiga, né? O castigo, né? Então, o que essa pessoa fez pra estar passando por isso, não é, né? Maroa? E aí... tipo assim, ela deve estar... Sabia que teve uma pessoa que falou isso? Você está em pecado, confessa que vai... ficar curada. É isso aí, né? Falta de sabedoria. Uma pessoa muito querida falou assim, não, você não está com esse diagnóstico. O laudo, né, da biópsia, e eu fiz, na verdade, eu fiz a cirurgia, eu estava terminando a faculdade, foi em 2008, e eu estava com aquele nódulo já há 2 anos. E ele crescendo, e eu indo, né, regularmente, de 6 em 6 meses, no endócrino, e ele... cirurgião de cabeça e pescoço também. Em um determinado momento, eu fiz 3 biópsias. Na última biópsia, doeu. E aí, eu terminando a faculdade de fonoaudiologia, né? A gente sabe que o tumor benigno, ele não gera dor, né? Normalmente, né? Quando vasculariza, né? Aí, quando vira já, né? Tá virando ali a célula maligna, você sente dor por conta da inervação. E aí, aquilo me chamou a atenção. E aí, eu levei o laudo e ele falou assim... Olha, tá inconclusivo. Você pode esperar mais 6 meses e fazer uma nova biópsia, ou a gente pode tirar. Só que assim, eu estava terminando a faculdade e assim, o câncer de tireoide, quando você mexe na tireoide, você pode atingir o nervo laríngeo recorrente. E o nervo laríngeo recorrente é o que inerva a prega vocal. Então, uma fonoaudióloga sem voz ia ser muito complicado, né? E aí eu fui, e eu estava assim, terminando a faculdade, tinha minha formatura já paga e tal. E eu fui e falei com a minha otorrino, né, que cuidava, né, das questões lá das genites. E ela falou assim, Mila, e ela sempre falava comigo, tira, é benigno, mas tira nesse processo, né. E aí ela falou assim, olha, vai no doutor Pedro Luiz, e pede uma opinião dele, uma segunda opinião. Aí eu cheguei, ele falou, olha, eu não vou olhar seus exames, e eu não tinha alteração hormonal, né? Eu vou te examinar. E aí ele examinou, ele falou assim, olha, tá num tamanho que não deve estar, e a gente vai tirar. Eu
Falei, tá bom. Aí marcamos tudo, fiz o pré-cirúrgico, ele marcou. Aí eu falei assim, olha só, a minha formatura, aquela questão que você falou da data, né? Do cruzeiro. Então, eu falei assim, olha, minha formatura tá marcada para 16 de agosto. Então, eu teria a colação e a formatura ali, meado de agosto. Eu quero fazer a cirurgia antes, porque eu vou colar grau, vou dar entrada vou dar entrada no conselho e eu já tenho onde trabalhar e eu vou começar a trabalhar. E eu ia voltar, né? Eu estava na UFRJ como monitora já formada e também com trabalho já em vista, tudo. Aí ele falou assim, eu não vou te operar antes. Vai para sua formatura, e ele que falou, vai para sua formatura, aproveita e depois você volta e a gente marca. Aí eu falei, não, e fiquei muito... Aí tá, ele marcou, foi em setembro. Aí eu voltei na consulta, né, pra já a gente se organizar, e ele virou e falou assim, olha, tá tudo bem e tal? Eu falei assim, então, eu parei de tomar um anticoncepcional, porque eu vou engravidar. Aí ele falou assim, o quê? Você parou de tomar um anticoncepcional? Eu falei, sim, porque assim, era, né, na minha cabeça e nos meus planos, já estava tudo certo, né? Eu me formo, começo a trabalhar, paro de tomar um anticoncepcional, 6 meses depois eu começo a tentar engravidar. Na época, eu vivi o meu primeiro casamento. E ele virou e falou assim, não, você vai voltar ao anticoncepcional e a gente vai remarcar a sua cirurgia, porque você não pode ter risco. E aí, na época, eu não entendia, eu fui só entender depois, porque como a biópsia deu inconclusiva, ele decidiu não fazer outra biópsia. Ele falou, olha, durante a cirurgia a gente vai fazer o histoquímico. Então, a sua cirurgia vai demorar um pouco mais, porque a gente vai fazer o histoquímico na hora. Por quê? Se for maligno, a gente tira a sua tireoide inteira. Se for benigno, a gente tira só o nódulo. E eu falei, com certeza vai ser benigno, né? Porque eu não vou ter câncer, né? Eu só tô com um nódulo aqui que precisa ser retirado. E ele tudo, e o anticoncepcional? Não, e ele tudo ele falava, ele já sabia, pelo histórico, por tudo que ele tinha visto, pelo tamanho, e eu não queria admitir aquilo, né? E aí eu saí se fosse benigno, a previsão eram 2 horas de cirurgia e a minha cirurgia durou mais de 4 horas. Porque no histoquímico tava lá o grau, e além da tireoide, tinha que tirar as adjacências, né? Istmo, né? Toda a região, e fazer ali a limpeza, e eu saí com um dreno. E normalmente, quando é benigno, você não sai com dreno, né? Uhum. Só que mesmo assim, eu não aceitava. E as pessoas começaram a falar. E aí, quando eu saí o resultado, eu fui levar para ele, eu fui sozinha. Ele era em Copacabana. E eu morava, na época, no Pita, e eu fui sozinha para consulta. Eu ia para as consultas sozinha, eu fazia o que precisava, eu com ponto ainda. Falei, não. Aí, na época, minha ex-sogra, ela falou assim, você foi sozinha na revisão? Eu falei, fui. E com os pontos, aí ele foi, tirou o dreno, e ele falou, então. Aí ele ficou de costas para mim e falou assim, então, é um câncer. E ali, né, aquele momento, assim, o mundo cai. E na época, o meu ex-marido, ele falou assim, eu não aceito. E ele falou assim, Deus não é justo. Se acontecer qualquer coisa com você, eu não vou perdoar Deus. E aquilo foi muito pesado. Na época, na hora, você fica assim, né? E você começa a ouvir algumas coisas, né? E eu falava assim, cara, eu amo tanto a Cristo. Uhum. E assim, da onde ele me tirou e todo o projeto de vida que ele me deu e me fez chegar aqui. E eu, ao mesmo tempo que eu, na época, né, 2008, as pessoas não falavam abertamente sobre câncer, né? Não tinha rede social onde as pessoas tinham muita informação. E por mais que o médico falasse, olha, é um câncer super tratável. Então, assim, gente, apareceu o nódulo, não tenha vergonha, não tenha medo, faça a biópsia, faça a ultrassonografia, é super importante. Às vezes a mulher está desanimada, queda de cabelo, a unha está frágil, e aí a gente busca tantas coisas, né? Vai lá na farmácia, compra o fortalecedorzinho de unha, toma vitamina, mas não pensa assim, tá, e o meu corpo, né? Quanto tempo, né? De quanto em quanto tempo eu preciso me cuidar, né? Então, assim, e foi muito interessante porque o nódulo foi descoberto numa consulta de rotina porque eu achava que eu estava com anemia. Aí eu falei assim, eu vou lá fazer um exame de sangue. Aí ele foi, pediu o exame de sangue, ele olhou pra mim e falou assim, você tem nódulo, né, de tireoide? Eu falei, não. Aí ele tem sim.
Aí pediu a ultrassonografia. E aí, assim, o quanto que o autocuidado e o olhar do outro, né, é importante para a nossa vida. Então, assim, e o câncer de tireoide, né, é um câncer super bem tratável. Eu precisei fazer a iodoterapia, mas foi muito pequeno, foi com iodo radioativo, você se sente, né, debilitada. E aí, assim, o processo pior para mim, quando você falou da questão da foto, né, foi isso, né, porque sem o hormônio da tireoide, você fica com hipotireoidismo. Então, eu tirei toda a minha tireoide e tive que fazer uma dieta restritiva por 3 meses. E aí, eu inchei muito, eu engordei meu rosto. Aí, na época, eu fazia progressiva e não pode fazer nenhuma química no cabelo, não pode pintar unha e não pode comer nada que contenha iodo para você fazer, né, o tratamento, a cintilografia. E aí, nesse processo, assim, eu via as pessoas negando isso, né? Tipo assim, não é possível. Mas você fez... E eu pensava também isso porque você acaba entendendo, né? Poxa, mas por que comigo, né? Só que eu comecei a pensar assim, cara, Deus, ele é bom. E se eu tô passando por isso aqui, independente do resultado, ele vai me conduzir aonde ele quer que eu vá, né? Tem propósito, né? Tem propósito. E aí, graças a Deus, assim, durou ali, né, mais ou menos 6, 7 meses, né? Até você voltar e poder tomar a levotiroxina e os seus hormônios voltarem ao normal. Eu preciso tomar, né, o hormônio da tireoide todos os dias e tenho que fazer o acompanhamento anual e, graças a Deus, assim, a cicatriz, né? Todo mundo fala, poxa, mas nem parece a cicatriz, porque, assim, é uma coisa, né? Na época, eu tinha 27 para 28 anos, né? Então, assim, é uma cicatriz feia, né? Algumas pessoas têm a cicatriz um pouco mais embaixo. E, assim, você pensa... E, graças a Deus, meu laríngeo recorrente não foi atingido. Não foi atingido. Eu pude voltar a trabalhar logo em seguida. Na época, perdi algumas oportunidades, mas entendi que mesmo naquele processo, o Senhor, ele tinha o melhor, né, para minha vida. E depois disso, o que a gente estava conversando também, várias mulheres vieram conversar comigo, né? Até hoje, algumas pessoas me vêm falar, poxa, você teve alteração de tireoide, né? Como é que foi? Eu vi sua cicatriz, você já teve alguma coisa na tireoide? Eu tô com nódulo. E isso abre uma porta para você conversar, para você falar. É o propósito. Esse é o grande propósito, né? A Liz falou sobre... Foi você que falou sobre, às vezes, a gente que é cristão não aceita, nega a situação de uma doença. Não sei se foi você ou você. Mas a gente estava falando aqui sobre isso. De tratar, não aceita, né, a doença, não isso aceita Deus. Isso é uma ignorância muito grande, né? Porque... E outra coisa, isso aí são doenças físicas. O pior que tem acontecido são as doenças emocionais. Sim. Que nós, como cristão, a gente, muitas das vezes, eu já cheguei a negar isso. Eu já cheguei a falar de uma forma muito ignorante que Jesus Cristo era o meu psicólogo. Entende? Então, porque pior tem sido as doenças da alma. Porque se eu fosse uma pessoa doente da alma, eu não teria inteligência emocional suficiente para passar por isso. Para passar por essa luta. Eu não pensaria no outro. Porque quando você pensa em ficar bem, eu tenho que ficar bem, eu estou pensando no outro. Porque o fulano me chama lá no direct e fala que se inspira em mim. Então, eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ofertar todos os dias o meu melhor bom dia. Eu tenho que ofertar. Mas e a gente tem que oferecer Cristo, mas né? É sua obrigação você fazer isso. Porque é sua obrigação levar isso para as pessoas. As pessoas merecem o seu melhor. Você tem que dar lá um bom dia. Muita gente vai falar assim, isso é um discurso positivo, né? De que eu tenho que estar bem por causa do outro. Mas, na verdade, você é a imagem de Cristo, né? Sim. E aí, como que você comunica Cristo se em uma diversidade você se derruba? Que Deus é esse? Que não está te sustentando? Que não está te sustentando. Porque a gente precisa ter bem claro de que no mundo passareis aflições. Mas então não tem por que a gente ficar com raiva de Deus, não perdoa o Deus, quando vem uma doença. Tem gente que fala isso, eu não aceito. Não aceito. Mas você aceitando ou não... Deus é Deus. Deus é Deus, ele não... Sinceramente, que ele sabe o nosso amanhã, a gente não sabe.
Ele sabe quem eu ia atingir com a postura que eu decidi, que é uma decisão, tá? Poderia decidir fazer diferente. Eu decidi ficar bem. É uma decisão. Sabe aquela história de finge que tá que fica? Quantas vezes eu não acordo bem, aí vou pra academia, 6 horas da manhã, já tô dentro da academia. Minha filha já sai de lá, já pronta para ganhar o mundo. Aí falo com uma consultora, falo com alguém, já tô pronta, acabou. Se eu não tava bem, nem lembro mais. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, ocupem a mente de vocês. Tudo que a gente foca expande. Se eu tivesse focado nesse câncer, ele ia se tornar muito maior do que ele foi. O que eu comecei a ter? Fé, esperança, cumprimento de propósito. Eu sabia que Deus tinha propósito. Eu sabia que ele... Essa questão do propósito é muito interessante, né? Porque a questão do anticoncepcional foi uma das questões, né? E eu ficava assim, o tempo todo questionando ao meu médico. E eu tinha certeza... Não, né? Alguns falam, porque Deus falou comigo. Não, eu tinha certeza que eu seria mãe. Uhum. E eu tinha certeza que eu queria trabalhar como fonoaudióloga e abençoar vidas. Então, assim, por mais que as pessoas duvidassem, né? Porque não ter conhecimento ou questionar alguma coisa, eu tinha certeza que eu seria mãe ainda. Então, isso era o meu propósito, né? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa, qual é o seu chamado? Né, a gente tem nosso chamado, a gente, né, que a gente discutiu aqui na última vez, a gente tem propósitos, mas eu sabia que eu seria mãe. E aquilo ali me fortaleceu de uma forma que falou assim, Deus vai me curar. E aí tem a questão, né? Quando você trata um câncer, muitas vezes você não pode engravidar depois. Né? E eu não tinha dinheiro para fazer, guardar óvulos. Você tem que fazer... Guardar os óvulos, né? Por quê? Antes do tratamento. Isso, porque o que acontece? Se, pela quantidade de biópsia e de tempo, se tivesse metástase, eu já não poderia mais engravidar, né? Com os meus óvulos. E isso eu tinha certeza. Eu falava assim, eu não tenho metástase. Isso faz a diferença. Faz a diferença a forma como você pensa e a forma onde você quer alcançar. Você falou a questão da mãe, né? A minha mãe, na época, ela mora ainda, né? E morava em outra cidade. E eu conversei com as minhas tias e não falei com ela. E as minhas tias falaram assim, a gente não tem como contar isso para sua mãe. Aí eu falei, então me dá o telefone que eu vou contar. Aí, assim, não, mas você não pode ir de longe. Eu falei, não, eu vou contar. Eu falei, mãe, tá tudo bem. E aí, assim, o quanto você tem força, né, para cuidar dos outros, e muitas vezes as pessoas não têm força para sustentar aquilo ali, né? Mas aí, assim, a força não é da gente. Porque quando a gente pensa assim, não, como que eu fiz isso? Eu falei para minha mãe por telefone, falei para ela não vir. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor, né? É o Senhor que me levou para aquele cruzeiro, é o Senhor que me deu alegria em todo o tempo. É o Senhor, é o Senhor. E todo projetado, Senhor. né? Porque se você não fosse pro assim, cruzeiro... o pessoal que tá ouvindo a gente não sabe do cruzeiro. Conta do cruzeiro. Porque o cruzeiro foi no off. Conta do cruzeiro. O cruzeiro foi no off. Deus tem propósito para todas as coisas. Quando eu tive o diagnóstico de câncer, olha, preste bem atenção nessa história. Deus tem sempre propósito para tudo. Algumas pessoas podem escutar e falar, nossa, mas que futilidade. Não. Quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu tinha conquistado uma viagem pela Mary Kay, um cruzeiro pela Mary Kay. Eu falei, eu quero ir nesse cruzeiro de qualquer jeito. Quando eu fui no primeiro mastologista, ele falou que o câncer estava aqui, que ele tiraria um quadrante. Quando eu tive a vontade de ir para o cruzeiro, cismei com a história do cruzeiro, a minha irmã virou para mim e falou, Bessie, vai na minha mastologista, para você ter uma outra opinião e, de repente, quem sabe, ela te opera em outra data. Por quê? O mastologista que eu fui primeiro, só poderia me operar numa data. E se ele operasse naquela data, eu não poderia ir para o cruzeiro. Falei, eu não vou perder esse cruzeiro de jeito nenhum. Porque, entende, Varoa? Porque o diagnóstico não ia mudar se eu não fosse pro cruzeiro. Aí tem gente que fala, eu não vou mais fazer nada. Como assim? Vou sentar e esperar. Vou sentar e chorar. Não ia mudar. Eu falei, não, eu vou para esse cruzeiro de qualquer jeito. Aí fui nessa médica, chegando lá, ela olhou minha mamografia e falou, se ele não fez a biópsia dessa outra imagem, que seria do outro lado da mama. Eu falei, não, vamos ter que fazer uma ressonância. Tem uma imagem aqui muito estranha. Resumindo, fez a ressonância, deu o BioRed 4, mas a gente só podia ter a certeza quando tirasse toda... Aí ela falou, vou esvaziar toda a mama, porque pra gente ver o que era.
Resumindo, gente, aquilo que parecia ser uma futilidade minha, essa história de ir pro cruzeiro persistir, a né? qualquer preço, fez com que eu descobrisse era um outro tipo de câncer do outro lado da mama. Então, se eu tivesse tirado só um quadrante, aquele câncer ia ficar ali. Então, a gente precisa, quando entrega a nossa vida para Jesus, entender que tudo vai cooperar para o bem. Tudo. Ah, João, mas você não sabe o deserto que eu estou passando. Nem você sabe o meu. Só que eu sei que tudo coopera para o bem. Isso é uma palavra, é a palavra de Deus. Aí as pessoas só querem viver os versículos bons, os versículos de promessa. Não. Se Deus está falando que tudo vai cooperar para o seu bem, até as besteiras que você faz, as escolhas erradas que você faz. Deus, ele tem o poder de pegar aquela história errada que você criou, porque muitas das vezes somos nós que criamos, e ele fala assim, eu vou usar isso, mas eu vou converter isso. E ele faz isso. Amém. Tudo coopera para o bem. Ah, mas tudo coopera para o bem. E você falou, né, sobre você não sabe o que eu estou passando. A gente pode até não saber, às vezes, o que os outros estão passando, mas a gente sabe o tamanho do nosso Deus, né? Sim. E o quanto ele ele faz modificações de história, né? Ele transforma, né? E a pessoa vê você toda maquiada, filmando quimioterapia. Não imagina que tá doendo, que tá sofrendo, Foi muito, Varoa. que tem medo. Varoa, dói. Eu faço um bloqueio hormonal até hoje. Dói. Eu devo terminar esse ano. Eu sinto dores diariamente. Eu tô aqui cheia de dor. E aí? Inclusive, hoje eu sou humana. De manhã eu tive vontade de te ligar e falar que eu não vinha. Mas eu falei, e a missão? É maior do que tudo isso. Não te paralisa, né? Entendeu? É maior, eu não posso. Deus tem uma missão para mim. É independente de igreja, Deus tem uma missão para mim. Eu tenho que cumprir com essa missão. E assim, essa é uma das nossas questões, né? A missão. Porque a missão não pode parar. Não. E quando nós entendemos que somos seres espirituais, que temos um propósito, e aí tudo o que eu passo, tudo que Deus permite acontecer na minha vida, faz parte também dessa missão. Como você falou, até as besteiras que eu escolho faz parte do processo para cumprir essa missão. Né? E eu estava lembrando assim, aqui... eu creio que a gente faz escolhas erradas. Eu creio que existem coisas que a gente que decide viver. Eu creio nisso. Tem coisas que não é... eu creio, tá, Varô? Eu posso estar errada. Que não é que Deus queria que a gente passasse por esse sufoco. Mas existem escolhas que a gente toma errada. É. Mas aí Deus, eu creio que ele pega aquilo e fala assim, eu vou usar. Mesmo assim, é uma vacilona. É uma fraca. Mas eu vou usar isso. Entende? Vou usar a fraqueza dela. Eu vou usar a fraqueza E nem dela. a novidade, né? Porque a gente vê vários exemplos bíblicos de pessoas fracas, de pessoas que fraquejaram na fé e que Deus usou. Né? Tem um caso que assim, é clássico e a gente não consegue esquecer nunca das fraquezas de Davi. E quando a gente vai ver lá nos Heróis da Fé, Tá como Deus cita Davi. Tá ele lá lindamente. Né? Então, assim, as nossas fraquezas não diminuem o tamanho do nosso Deus. E nem atrapalha o propósito de Deus na missão a partir da nossa vida, através da nossa vida. Amém. Eu lembrei de duas amigas agora que tiveram câncer de mama, né? E aí uma delas, na consulta, quando ela descobriu, ficou arrasada. E aí ela pensou igual você. E minha filha? A filha dela também era adolescente. Ela não pensou no marido. Por quê, né? Que a gente pensa pensei no filho que eu nem tinha ainda, né? A gente pensa nos filhos, né? Os filhos enlouquecem a gente. A gente acredita que o marido vai dar conta, né? De vai se virar. Não é porque não ama, filho não é é um isso. pedaço, né? É, porque minha filha com 12 anos, entendeu? Muito ainda dependente. A filha dela eu não lembro quantos anos tinha, mas era novinha assim, quase 15 por aí. E aí ela falou pro médico assim, doutor, eu vou morrer? E ele falou assim, vai. Pode não ser de câncer, mas você vai morrer.
E aí aquilo foi um choque de realidade, ela não morreu, ela foi curada, né, ficou careca, perdeu a sobrancelha, tudo que você passou. E hoje está com cabelo grande, né, como era antes. Nesse processo, ela fez a faculdade dela, que não tinha feito ainda. Continuou então, assim, vivendo, né? Viveu, né? E uma outra amiga que também teve câncer, essa eu já conheci com câncer de mama, e fez todo o tratamento e Deus levou. E ela tinha certeza que morreria. E ela falou assim, eu vou para a glória. Amém. E ela passou os anos que eu a conheci, e naquele processo de ir para o hospital e voltar do hospital e passar mal, e ela passava muito mal, e eu não sei, né, porque pela misericórdia de Deus eu não passei por isso, mas dizem que dá muito enjoo, né? E ela tinha muitos enjoos e tal, e ela tinha certeza de que ia morrer e de que ia estar com Cristo. E em todos os dias ela estava alegre. Então, assim, o testemunho dela é uma coisa que me alegra maior, muito. Farol, A expectativa, assim, vou chegar no céu, vou abraçar essa mulher, imagina. que foi uma mulher maravilhosa, forte. E ela saiu de casa na última internação para ir para o hospital na certeza de que ia morrer, mas na certeza de que ia para a glória. E aí, como é que é isso? Esse medo da morte e essa certeza. Como que você encarou o medo? Porque acredito que todos nós, como passamos por um diagnóstico desse, tem medo. E como você encarou a certeza? Então, Varoa, eu tinha certeza de que Deus poderia até não fazer um milagre das coisas terrenas, né? Ele poderia, mas eu tinha certeza que o maior milagre Deus já fez na minha vida. Então, o que ele decidisse para mim, o que ele decidir, né? Que a gente não sabe no nosso dia de amanhã, tá tudo bem, tá tudo... Eu confio nele, Varô. Eu confio nele. Entendeu? Então, assim, eu tive fé, porque eu tenho muita fé, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei que Jesus poderoso é esse. E a certeza de que quando a gente entrega... Eu, há 21 anos atrás, eu peguei a minha vida e entreguei no altar de Deus. A minha vida e da minha família. E quando eu falo da minha família, do meu esposo, da minha filha, dos meus sobrinhos, das minhas irmãs, da minha mãe, eu peguei assim, ó, falei que tá aqui, Senhor. Então eu confio nele. Eu não quero nem saber qual o jeito que ele vai dar para resolver algumas coisas. Eu confio no Senhor. Tá todo mundo no altar dele, ó. Tem. Eu confio de verdade. Não teve desespero? Não. Teve medo? Não, eu não tive nada de medo, não, Varô. Eu fui fazendo o processo, fui vivendo. É porque eu não foquei, né? As pessoas podem achar, e eu não sou uma super mulher. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho, né? Mas eu não tive, porque eu não foquei nele. Eu estava vendendo batom, inspirando vidas. Fazendo estoque de perfume? Eu não estava, Varô. Entendeu? Eu não estava focada nisso. Eu fui focar em continuar vivendo, cuidando da minha vida. Entendeu? E vivendo cada processo. E confiando de verdade no Senhor, Varô. E o que ele fizesse estava bom. Quem sou eu para decidir? Ele conhece meu amanhã, meu daqui a 1 ano, meu daqui a 10 anos. Ele sabe de todas as coisas. Né? É lógico que a gente faz a oração, que seja feita a tua vontade. Se for da sua vontade eu permanecer, tá tudo bem. Se eu for curada, tá tudo bem. Se eu não for também, tá tudo bem. Mas eu não tive essa preocupação louca, não. Não tive mesmo. E aí, assim, vou fazer uma perguntinha. Eu tenho até uma curiosidade, que eu não perguntei ainda. Da onde vem Varoa? O Varoa é porque, na verdade, quando eu fui morar em Maricá, eu fui congregar numa igreja que a pastora chamou todo mundo de Varoa. Aí eu chamo todo mundo de Varoa, os homens de varão, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Para mim é um sacrifício te conhecer e não te chamar de Varoa. Às vezes chega uma consultora nova, aí quando eu vejo já estou mandando áudio. Então, Varoa. Aí eu pego e traduzo, né? Varoa é mulher de Deus, tá? Porque tem umas pessoas que sabem e outras que não. Mas virou um vício, Deus chamar todo mundo assim. Aí ficou Varoa. Todo mundo me chama de Varoa. Todo mundo chama de Varoa.
Todo mundo, que eu chamo todo mundo assim. Mulher de Deus. E aí eu já profetizo em quem não é, quem se julga, Já não chega ser. logo Eu profetizando. já profetizo, tu é uma mulher de Deus. Mesmo que a pessoa esteja com a vida toda errada. Que a nossa boca, ela tem que procede, né? gerar Bênção ou vida maldição. ou morte. E eu quero gerar vida na vida das pessoas. Amém. Eu já estou profetizando na vida de todo mundo. O que eu queria falar? Você me diz aí como é que tá o tempo. Como você vê a igreja nesse movimento todo? No qual movimento? Fala pra mim. Dessa questão de adoecimento. Pessoas passando por câncer, pessoas passando por dores. O posicionamento da igreja. O que a gente pode esperar da igreja como corpo de Cristo? E como que você vê a gente o deveria comportamento? esperar é amor, né? Amor, cuidado. Mas eu não sei se é assim. Entendeu? O que a gente deveria esperar, independente de ser igreja. É amor, cuidado, empatia. É isso. A igreja foi feita para isso, né, Vitor? Não tem sentido uma igreja que não ama. E aí, assim, você falou, não sei se é bem isso. Aí a gente não vai avançar nisso, não. Né? Porque quando a gente não sabe se é bem isso, é porque não é bem isso que a gente vê em todo lugar. Mas, assim, como que você acha que hoje a igreja... O que a igreja está falhando em fazer? Está falhando em fazer? Ministério de Mulheres, principalmente, né? Porque... porque assim... Varô, na verdade, a igreja tem que viver mais esse amor que é pregado. A igreja tem que fazer diferença na sociedade. A gente como igreja. A gente precisa todos os dias, a gente que eu digo é eu, cada uma de vocês aqui, a gente avaliar o que a gente tem feito. Porque a gente acha, às vezes, que as pessoas não fazem por nós, mas a gente tem feito pelo outro. Entendeu? Pregado, acompanhado. Acho que é questão do relacionamento, né? Acho que as pessoas têm medo, né? Porque assim, se eu for me relacionar com você, eu preciso me expor, eu preciso estar disponível para você. E aí, hoje em dia, ninguém tem tempo para nada. Então, eu vou e me guardo aqui na minha porque... Eu tive pessoas que me julgaram falando assim, mas você... Porque eu senti falta de algumas pessoas, mas você... A gente ligava e você dizia que estava tudo bem? É lógico. Eu nunca vou dizer que eu estou mal. Eu não vivo pelo que os meus olhos veem. Eu vivo pela fé. Eu vou dizer que eu estou bem. Mas não quer dizer que eu não estou sofrendo. Você passa por um câncer e não vai sofrer? Como assim? Então é isso, Varô. Mas eu penso que tudo cooperou para o bem. Sim. Tudo, Varô. Tudo cooperou. Tá tudo certo. Quem apoiou, apoiou. Quem não apoiou, tá tudo certo. Não tem nada de errado. E já tá liberado. Entendeu? As pessoas sempre nos ensinam. Muitas das vezes a não ser como elas. Entendeu? Então, de repente, Deus me preparou para, se amanhã uma pessoa muito perto de mim passar pelo câncer, eu ter mais empatia, eu cuidar mais, eu me colocar no lugar, eu sentir a dor da pessoa. Entendeu? É isso. É isso. A gente vai caminhando pro final. Sim. Mas você botou o relógio assim, eu consegui ver. Mas eu queria que você destacasse o que você percebeu de provisão de Deus nesse período, nesse deserto. Provisão, Varô? Nossa, eu senti ele o tempo todo do meu lado, me dando força, apoio, me tornando forte. Eu de verdade vi quem eu era. A provisão de Deus, assim, no meu negócio, né? Imagina você estar fazendo um negócio onde você precisa estar bem, ter energia, porque eu sou uma líder, eu cuido de muitas mulheres, e eu estar bem para cuidar dessas mulheres, Deus não deixar faltar nada, sabe? Então, assim, Deus sabia que eu ia passar por isso e me enviou essa oportunidade, que mudou a minha história, sabe? Eu amo esse negócio meio que eu amo esse mundo rosa, eu amo a nossa filosofia, eu amo compartilhar esse legado. Então, Varô, na verdade eu tinha muito o que fazer, não tinha como ficar focado em, sabe, em efeitos colaterais, de quimioterapia, de radioterapia. É tanta coisa que aconteceu, Varô, que eu fiquei firme.
tanta coisa. Só Jesus. Você começa a falar, eu começo a lembrar. Mas tem um tempinho que eu tô vendo esse relógio. Lá no início você falou, e Mila também, sobre o exame, né? Porque nós somos profissionais de saúde e a gente tem um vício de olhou o exame. Não façam isso. Não tinha nada escrito que era maligno. Não tinha na minha mente. E não tinha. Entendeu? Não tem nada, não vou levar. Não tem nada, tem um cisto, mas não é nada. Então a gente precisa... Fiquei aqui olhando e falei, isso ou eu essa? Sabe por quê? Não, Varô, porque a gente precisa ficar ligado. A gente precisa parar de se distrair. A gente, às vezes, vive distraído com muita coisa. Existe agora um momento onde ninguém tem tempo para nada. A pessoa vive num loop, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E aí não consegue priorizar o que é prioridade. Acho que é um alerta também dos exames. Esse autocuidado de você ir fazer os exames, levar num médico especialista. Porque ser farmacêutico não é ser médico? Nada, não entendo nada. Tanto que não entendo, porque se Deus não tivesse usado aquela consultora para falar de uma amiga dela que teve diagnóstico de câncer no Outubro Rosa, que eu cheguei na casa dela, ela me falou, eu não teria despertado, Varô, teria passado batido. Porque eu falei assim, eu nunca mais levei meus exames para um médico ver. Eu já estava com 48 anos. Eu precisava desse acompanhamento. Eu acho importante essa questão que as mulheres vão saindo do período fértil ou não querem mais ter filhos. Algumas continuam lá fazendo os métodos contraceptivos, mas pensam assim, agora eu não preciso mais ir no obstetra, no ginecologista, né? E assim... Como é importante, é todo ano. Não tem vaga para não fazer. Não tem, mas eu não tenho tempo. A gente acompanhou agora, né, há pouco tempo, a minha sogra. Ela teve um câncer de útero. Graças a Deus ficou tudo bem. Mas tinha bastante tempo que ela não fazia o preventivo. Então, assim, o preventivo é necessário. É todo ano, não tem opção. Não tem. Começou a menstruar, tem que já ensinando a menina que ela precisa ir, levar... casou, começou com vida sexualmente ativa, é todo ano, porque assim, é o que você falou, pode ser com 30, com 20 ou com 50. Com 20 anos, 20 e poucos anos, com diagnóstico de câncer de mama. Na época que eu tive o câncer de tireoide, era Orkut ainda, então tinha as comunidades, outro né? mundo. E aí tinham meninas muito jovens, 15, 16... com câncer de tireoide, que precisou fazer, né, a remoção total. Então, assim, não tem idade. Então, vamos ensinar aos nossos filhos, principalmente as meninas, né? Sempre, né? Pediatra ali na infância e começou a menstruar, ou mesmo antes de menstruar, já levar, porque a minha filha mais velha tem 13 anos. E aí eu a levei, né, no ginecologista e ela... Não, mãe, e o que vai acontecer? Eu comecei a explicar ela, mas que absurdo. Eu falei, minha filha, mas não tem opção. A gente não tem essa opção. Faz parte. Faz parte da nossa vida e a gente precisa incutir isso, né? Sim. E às vezes, assim, a gente, como profissional de saúde, a gente sabe e a gente orienta. E muitas vezes dentro da igreja isso não é conversado, né? É uma coisa assim que... É uma falha da igreja. As meninas vão se preparar para casar e ninguém orienta e ninguém vai... ensinar, né, que além de toda a bagagem, né, que se fala muito na igreja, né, sobre o casamento, sobre como ser, como não ser, a conduta, a sabedoria e a saúde. A saúde, ela precisa ser falada também. Exatamente. É desse jeito, Varô, é desse jeito. Então, eu sempre quero mais assunto, gente. Eu gosto de bater papo, Gabriel. Eu sei. Ainda mais que hoje é sexta-feira, né? Eu sou uma pessoa que gosta de sextou. Então, pra mim, a sexta-feira ela pode começar às 9, porque mais cedo dá preguiça. Mas pode ir até segunda. Mas vocês são assim, né? Vocês que são pastores, vocês têm um negócio de ficar até de madrugada, né? Não é isso? Só eu, meu marido não. Isso que eu ia falar, depende. Meu marido é uma pessoa normal. Tá, porque... Os que você conhece. Os que você conhece é tudo da madruga, né? Porque, na verdade, quando você começa a falar de Jesus, então, tem vontade de ficar falando, né? Porque pra que parar, né? Mas eu percebi que a gente, assim, falou da sua conversão, aí falou do câncer,
Mas aí ficou um buraco, né? Entre a conversão e o câncer, de repente alguém descobriu que você era consultora Mary Kay, que você falou, fala toda hora, como disse os meninos, o óculos é rosa, né? E descobrimos que você não levava os exames no médico porque era farmacêutica. Mas foi uma coisa assim que soltou no ar. Como é que foi isso? Né? Da farmácia para Mary Kay ou do ensino médio para farmácia? Não. Como é que Deus conduziu essa sua vida profissional? Na verdade, eu sou farmacêutica. Eu me formei com 24 anos. Então, eu já tenho 32 anos de formada. Né? E quando eu conheci a Mary Kay, eu estava muito infeliz na minha vida profissional e financeira. Eu estava ganhando R$1.200. E eu fui morar em Maricá, eu sou do Rio, não queria mais trabalhar em laboratório, também nem ia conseguir, porque meu nome estava sujo. Eu queria empreender, mas não sabia em quê. Não sabia como, porque eu não tinha dinheiro. Só que eu fazia uma oração a Deus, eu pedia muito a Deus. Eu acredito nessa vida plena e abundante, eu acredito nisso. E aí eu quero te dizer que às vezes você fica orando a Deus, Deus aparece com a oportunidade e você não valoriza essa oportunidade. Entendeu? E aí eu falei, cara, aí quando chegou, minha amiga de faculdade me apresentou, e aí ela falou que dava pra... Eu falei, dá pra ganhar assim R$1.200? Ela falou, não, Gil, dá pra ganhar muito mais. Você pode ganhar R$10.000, conquistar carro rosa. Como é que você veio pra Maricá? Viagem. Parou, Deus que mandou, porque a gente nem conhecia, só conhecia um amigo do meu marido que trabalhava com ele na corretagem. Mas Deus, um dia, Deus falou, vamos morar em Maricá, vamos comprar uma casa lá, a gente veio. E eu queria botar o pé no freio, mas uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. Que eu como farmacêutica, a gente que é da área biomédica, sabe que tem que trabalhar em 2, 3 empregos para ter uma grana legal. E aí eu conheci esse negócio, falei, eu vou fazer isso dar certo. É uma decisão, tomei uma decisão. E com 6 meses me tornei diretora. Meu primeiro bônus de diretora fora as minhas vendas foi R$5.000. Isso há 10 anos e pouco atrás. Se hoje o mercado convencional ganhar 5 mil é uma grana bacana, é pouco, mas é uma grana bacana no mercado convencional. Imagina lá atrás. Com 7 meses conquistei uma viagem para o melhor resort da América Latina, em Bariloche. Com 1 ano e 2 meses conquistei meu primeiro carro rosa. Foi assim que aconteceu. Foi tudo muito rápido. E aí, depois disso, veio um diagnóstico do câncer de mama. Então, Deus é tão bom que eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Mas ele já tinha me colocado a crença do quanto que eu era capaz. Que quando eu conquistei o carro rosa, eu falei, cara, eu sou capaz. Porque às vezes as coisas na nossa vida vai dando tão errado que você começa a acreditar que você não é capaz. E ali Deus já tinha me mostrado que eu era capaz. Que eu poderia de verdade construir. E aí, varou. Muito bom, né? Então, depois de Jesus Cristo, Mary Kay é minha cura. Deus usou, né, a Mary Kay. Usou Mary Kay. Depois de Jesus Cristo, Mary Kay é minha cura de verdade. Muito bom. Muito bom. Tô achando que Mary Kay é de Deus. Eu acho. Para mim, foi gerada no coração de Deus, porque não é só a minha vida que foi transformada. Não, a gente conversou sobre isso. Mulheres no mundo todo têm a vida muito transformada. A nossa bispa não queria trabalhar com as mulheres da igreja. Aí Deus fez ela trabalhar com a Mary Kay para ela trabalhar com as mulheres da igreja, para cuidar das mulheres. É muito bom. Eu falei isso, né, no outro podcast, eu tava falando com as meninas sobre como eu fui parar na Mary Kay, né? E uma pessoa que não gostava de rosa nem de maquiagem e nem conhecia nada desse mundo. E eu falei assim, cara, desde o início eu entendi que era um direcionamento de Deus. Eu tava num período de resguardo da minha segunda filha. E eu entendi depois, na caminhada, que era Deus me preparando para o Ministério de Mulheres. Que nunca foi um lugar onde eu quis estar. Assim como você, eu também gosto de jovens. Na verdade, eu gosto de adolescentes. Então, eu entendo o chamado de Deus para mim, para os adolescentes, e sempre foi assim. E é engraçado como eles se conectam comigo, né? A gente fez você é feliz, né, Varola? Graças a Deus. Gente feliz. E a gente fez um podcast aqui com as crianças. E eu não tenho o menor talento, né? E aí o pessoal falou assim, mas como que você que vai apresentar? Por que não o Daniel? E aí, quando chegou no domingo seguinte, a criança que fez 12 anos essa semana, ela veio me abraçando. Eu falei, gente, como que as crianças da igreja, elas não falam comigo
até fazer 12 anos. Faz 12 anos, é automático. Profético, 12. Automaticamente elas vêm na minha direção. Então, assim, o ministério com o adolescente é natural, flui pelos meus poros. Mas eu entendi que o ministério com mulheres, que é o que eu exerço hoje, foi forjado na Mary Kay. Então, quando você chegou aqui e falou, mas você ainda tá na Mary Kay? Mas como não, né? Se Deus ainda não mandou sair, é lá que eu vou ficar. Né? Então, é de Deus. Pode não ser de Deus para todo mundo. Sim. Mas é de Deus pra gente. É verdade. E através dele, a gente leva pessoas a Deus, por né? que não pode ser assim? Por que tem gente que não é de Deus? Porque, assim, por exemplo, eu vejo muitas mulheres... Hoje, você sabia que existe uma estatística que 78% da população brasileira está endividada. 10% apenas ganha mais de R$3.500. Por que não é de Deus você ganhar uma renda extra ou uma renda extraordinária? Por que não seria de Deus? Por que só eu sou privilegiada de poder pagar um plano de saúde? E tem gente que às vezes fica no SUS, recebe um diagnóstico, fica um tempo para fazer cirurgia, para fazer quimioterapia. Por quê que não seria? Será que Deus não quer ou as pessoas que não querem? É isso aí, a decisão, né? Porque isso tem muito no nosso meio. Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. É porque Deus não quis assim. Não, minha querida, às vezes você que não está querendo. Não quer se posicionar. Você que não quer trabalhar, não quer se posicionar, não quer estudar o negócio, não quer enxergar como um negócio. É você. Não é Deus que não quer. A gente precisa alinhar sobre isso nas igrejas, entendeu? Para parar de colocar uma responsabilidade a Deus que não é dele. Deus, ele já derramou sobre a nossa vida uma vida plena e abundante. Ele não vai fazer o milagre, ele já fez. Só que existe uma parte que eu preciso fazer, que é levantar e tomar posse disso. Falar, isso é para mim. Você acha que Deus quer só que algum grupinho prospere e o outro seja escravo? Que Deus seria esse? Que pai seria esse? Não. Deus, ele é o mesmo para todo mundo. Inclusive para quem não diz que confia nele. Para todo mundo, ele é igual. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. E a gente, como cristão, a gente precisa orientar essa geração sobre isso. Se Deus quiser, não, querido, você que tem que querer. Não é Deus, não. Deus já quis. Já quis. Já te alcançou, já te salvou. Já quis. Parar com esse papinho, essa conversa fiada, Farô. Entendeu? Parar de conversa fiada. Deus quer, ele quer que a gente prospere, ele quer que a gente seja abundante, ele quer que a gente pare de ficar comendo migalhas. Como assim você vai no mercado e escolhe o produto pelo valor mais barato? É justo isso? Sabe? É isso? É essa vida? Não, parar de... Varô, o povo de Deus é um povo muito conformado. A gente precisa mudar isso. Tem que tomar posse. Não, eu mereço uma vida plena e abundante. Eu mereço. Eu mereço. E muitas das vezes é crença de não merecimento. A pessoa acha que não merece. Se não fez isso aqui que o homem diz que você tem que fazer, Deus está triste com você, por isso ele está te amaldiçoando. Não existe isso, Farô. E a gente falou dessa maldição com relação à doença também, né? Sim, as pessoas acham que quando você está na igreja e passa por isso é porque alguma coisa errada você fez. E não porque Deus quer te moldar a partir daquilo. Sim, Farô, porque às vezes faz parte do plano de Deus e está tudo bem. Tudo que ele fizer é bom, é perfeito, é agradável. É isso, meu povo. É isso. Chegamos ao final de um podcast. Tá suando, companheira? Gabriel está atrás das câmeras, tenso. Chegamos ao final de um podcast. Gabriel, gostou? Bom. E a gente queria ver com vocês, se a gente fechar, o que vocês têm de considerações finais, o que não foi falado, que a gente deveria falar sobre esse mover de Deus na nossa hoje vida. Eu vi uma frase, até com a minha mentora, a pastora Ângela Cirino, que ela postou. Vocês conhecem a pastora Ângela Cirino? Eu não. Sigam ela. Maravilhosa. Mulher de Deus. Ela é psicanalista.
maravilhosa. Todo dia ela tem uma live, todo dia, 8 horas da manhã. Para mim é uma terapia. E ela falou, eu falei pra esse cara, eu preciso levar essa frase. Então eu quero terminar aqui essa parte. Gente, amei estar aqui, sabia? É bom, né? Eu cheguei quietinha, não foi? Foi. Eu achei que você nem tava aqui. Que eu era tímida? Ela tava tão quieta que eu achei que nem tava aqui. Eu falei, Denise, não é eu só- falei, Jô não tá aí não, assim, nesse amiga silêncio, Denise, né? Você não sem acreditou. criar um caso. Minha amiga, Gabriela. Sem fazer um movimento. Eu falei, não deu um glória, não botou esse pessoal de joelho pra orar, não tá lá dentro, não. Fez o apelo? Tá esperando apagar as luzes. Então, gente, eu li essa frase aqui, ó. Eu até botei uma foto minha lá tão linda, e botei também essa mesma frase. Inclusive, vocês podem me seguir lá, @Jorcilene Barbosa. Depois você vai botar, né, Varão? Show. Mas a frase diz assim: eu não sou escravo da minha dor. Eu sou servo da minha missão. Que a gente não seja escravo de nenhuma dor. Seja dor física, emocional. Mas que a gente seja servo dessa missão. De mostrar para essa geração, não é para outra geração. Não tem mais como esperar. Tem que ser essa geração. Mostrar para essa geração que o nosso Deus é poderoso. Amém. Existe uma missão. Existe uma missão. E é isso. Amém. Milo? Bem, concordo com tudo. E queria deixar mais uma vez, né? Façam seus exames, vá ao ginecologista, ao endocrinologista. Não vá somente fazer os exames e não levar depois na consulta, né? Que isso seja uma rotina e que a gente ensine, né, as gerações mais jovens a ter esse hábito de se cuidarem. Porque uma mulher que se cuida é uma mulher que ama Deus, né? E a nossa vida é para a glória do Senhor. Então, a gente precisa usar o nosso corpo para glorificá-lo. Templo do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. É maravilhoso, assim. É maravilhoso receber a Jo aqui. Como ela falou, como assim? Não fez um apelo? Não tem um encontro da Mary Kay que Jo não faça um apelo. Entendeu? Aí as pessoas falam assim, Jo, você quer falar alguma coisa? Não, quero não. Aí depois ela fala, não, quero sim. Aí ela pega o microfone, ela fala meia dúzia de Mary Kay e faz um apelo. Então, assim, é uma mulher inspiradora, né? Nesses 9 anos que a gente caminha junto. Amém. De ver como que Deus te usa nesse negócio, né? Só Deus mesmo. Se fosse depender de mim, não chegar a lugar nenhum. Então, assim, mesmo. Como que Deus, através da sua vida, tem chegado em tantas vidas, inclusive na minha, né, de ver o seu testemunho de vida, seu comprometimento com Deus, e como você falou aqui no início, né? Há 21 anos atrás, você entregou sua vida a Deus e se rendeu totalmente a Ele, e isso é visível. Então, a gente pede a Deus para que você continue a transbordar da unção de Cristo e que as pessoas se cheguem a Deus a partir de você e através de você. Amém. Muito obrigado por estar com a gente, Deus. Compartilhar sua história, compartilhar sua experiência, e é isso. Sigam Cordas Humanas, sigam a Jo, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, né? E fique com a gente, porque ainda tem muito episódio legal saindo e a gente cheio de ideias para gravar outros. Então, acompanhe. Toda semana tem um podcast aí para você assistir. E é isso, galera. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém, igreja. Amém, igreja. João, esse aqui.